Galera, hoje nós vamos falar da síntese de proteínas, tá? Que é quando nós produzimos proteínas a partir da molécula de RNA. Só relembrando aqui, né, nós vimos anteriormente o processo de transcrição, onde nós produzimos RNA a partir de DNA, e hoje a gente vai avançar para o nosso processo de tradução, tá? Antes, eu só quero abrir aqui um parênteses, né, que nós estávamos comentando no grupo sobre uma das novas vacinas, né, a possível vacina contra o novo coronavírus ser uma vacina de RNA. E aí eu achei esse assunto casa muito com o que a gente vem vendo, né? Ele ainda tá em fase de testes, né? Tem sido obtidas boas notícias em relação a isso, só que a gente sabe que ainda carece de mais testes, eles estão ainda na fase 2, né? São 4 fases aí. Então, se der tudo certo, a gente tem um prazo, de repente, no início do ano que vem, essa vacina estaria pronta, só que na verdade isso é difícil, tá? Não é assim. Pode acontecer coisas no meio desse caminho, mas a ciência é isso. Mas o que eu quero realmente chamar a atenção é para a forma que essa vacina funciona, tá? Por quê? Ela é uma vacina de RNA mensageiro. E nós aprendemos na aula anterior, né, na aula de RNA, que o RNA mensageiro ele é utilizado para poder produzir proteínas, tá? Nesse caso, qual que é a estratégia que eles estão utilizando? Eles têm uma sequência de RNA mensageiro, onde esse RNA produziria apenas as proteínas que ficam em volta do vírus, tá? Não produziria um vírus inteiro. E por que seria importante produzir essas proteínas? Vocês já devem ter visto nas reportagens que o vírus utiliza essas proteínas aqui. Se eu olho esse desenho aqui, essas espículas aqui em amarelo, são essas proteínas que se aderem às células, tá? Para o vírus poder fazer a infecção. Então ele vai infectar o seu material, ele coloca o seu material genético dentro da célula, mas para ele poder se prender nessa célula, ele utiliza essas proteínas. Então a ideia dos cientistas foram, né, produzir apenas essas proteínas do vírus, utilizar o RNA mensageiro do vírus para poder produzir apenas essas proteínas, né, dentro das nossas células. E com isso, nossas células passariam a reconhecer, né, esse vírus numa futura infecção. E aí poderia produzir anticorpos contra esses vírus com mais rapidez, né? Lembra daquele sistema de reconhecimento, tá? Então, tá aí, né, dentro de muito do que a gente conversou, e vocês podem ver com isso uma aplicação bem prática, tá? Desse conhecimento que vocês obtiveram quando estudaram a questão do RNA. Mas vamos avançar então para o processo de tradução em si, tá? Então, tradução e síntese de proteínas é a mesma coisa, tá? São dois nomes para o mesmo processo. Como eu falei, a gente utiliza RNA, né, para poder produzir proteína. E aí a ideia é a gente descobrir hoje como que isso é feito. Vamos só dar uma olhada aqui nesse desenho. Vamos tentar reconhecer as estruturas que a gente já vem trabalhando. Então, localizem aí o RNA mensageiro, né? E lembre que a gente falou sobre o fato do RNA mensageiro sempre codificar um determinado aminoácido. Localizem aí também o RNA transportador, né? Nós também falamos sobre o fato do RNA transportador, ele que vai se ligar no RNA mensageiro, né? Lembra do códon que tem no RNA mensageiro e o anticódon que tem no RNA transportador. Eles são complementares e esse aminoácido ele vem acoplado ao RNA transportador, ou seja, esse RNA transportador vai ficar redundante, mas que transporta esse aminoácido até ali, o RNA mensageiro. E aí eu tenho uma nova estrutura para a gente que é o ribossomo, tá? Tudo isso vai acontecer dentro do ribossomo. Então a gente tem o ribossomo aqui, né? Essa figura quase cúbica, né? E nós temos a porção maior, né, que fica na parte de cima, dá para ver, e a porção menor do ribossomo. Então ali você tem ribossomo small subunit, que seria a subunidade menor, e a subunidade maior, tá? E aqui você tem a cadeia de peptídeos, né? E por que acontece? Quando nós temos aminoácidos ligados, né, a gente chama esses aminoácidos polipeptídeos, tá? Os conjuntos de aminoácidos.
Então, muitas vezes a gente pode ouvir também assim, a proteína ela é formada por uma cadeia de polipeptídeos, né? Uma ou mais cadeias de polipeptídeos. Então, nada mais é do que vários aminoácidos ligados, tá? Vamos avançar para o processo de tradução em si, né? Por que eu quis mostrar a figura anterior para vocês? Para quando a gente batesse o olho nessa figura agora aqui, a gente pudesse entender do que a gente está falando. Então, olha só, eu tenho aqui o nosso RNA mensageiro, tá? Deixa eu jogar aqui para... Então, aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando em vermelho é o nosso RNA mensageiro, tá? Aqui em verde a gente tem o nosso RNA transportador. E aqui, lilás, né? Espero que para vocês também esteja lilás. Eu tenho o nosso ribossomo. Então, subunidade menor e subunidade maior, tá? Deixa eu apagar. E aí, o que que acontece? O RNA mensageiro, ele vai chegar no citoplasma e vai se associar a esse ribossomo, tá? No ribossomo, a gente tem dois espaços, na verdade, aonde vai se acoplar o RNA transportador, tá? E aí, o que que vale lembrar? Que, primeiro, vamos pegar o RNA mensageiro da esquerda para a direita. Então, a gente tem a primeira sequência, que é o A, o G, tá? Então, o que eu deveria esperar do RNA transportador que vai se acoplar nessa sequência, né? Ele vai vir com o anticódon dele, que tem que ser complementar a A ou G. Então, eu tenho UAC. Por quê? A se liga no U se liga no A, G se liga no C. E aí, esse RNA transportador, que chegou ali, ele vai trazer um aminoácido. E aí, vamos para o segundo espaço do ribossomo. Eu tenho ali o meu RNA transportador AAA, que é, por quê? Porque ele é complementar ao meu RNA mensageiro UUU, né? Por quê? Porque o U se liga no A, uracila se liga na adenina, tá? E a ideia é que conforme esse RNA transportador se liga no RNA mensageiro e traz esse aminoácido, logo depois esse RNA transportador se desacopla, né? E com isso vai montando essa cadeia. Deixa eu passar aqui. Dá uma olhadinha aqui. Lá em cima, aquela bolinha que representava o aminoácido, ela já se liga ao outro aminoácido, tá? E aí, o que que a gente pode esperar? O RNA transportador, ele se solta e volta para o citoplasma para poder buscar outro aminoácido. E com isso, entra um RNA transportador novo, né? Então, olha só. Vamos olhar essa figura. O UAC, que está fora do ribossomo já, ele está voltando para o citoplasma, né? Ele era o RNA transportador que estava ligado ao meu códon AUG do RNA mensageiro. Então agora, ó, se você olhar, já chegou um outro RNA transportador para poder ocupar o espaço daquele ribossomo. Lembra que tem dois espaços. Então agora chegou o GAA, tá? E não está muito certinho aqui, né? Dei um mole, mas o GAA ele é complementar ao CUU. E aí ele trouxe um outro aminoácido, tá? E aí a tendência você vai tendo um deslocamento ali da esquerda para a direita. Tá? E é bem tranquilo, isso vai se repetindo. Então, para cada códon do RNA mensageiro, vai chegando um RNA transportador novo, trazendo o aminoácido relacionado àquele RNA mensageiro. E com isso, ó, vai olhando, agora eu já tenho 3 bolinhas, ou seja, eu já tenho 3 aminoácidos, olha só. Com isso, a minha cadeia de aminoácidos vai aumentando, né? Olha, dá uma olhada agora aqui. Olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, né? Tá bem certinho, né? Que está relacionado aos 5 códons. Então, ó, já estou aqui no o CCC. Ele teria o anticódon GGG, né? A gente está vendo aqui o RNA transportador. O ribossomo, ele já está quase no final. Já está quase no final dessa cadeia, desses códons do RNA mensageiro. Então, quando chega no meu códon de terminação, né? E aí lembra que a gente falou na aula anterior? O códon de terminação, quando ele aparece, quer dizer que aquela nossa proteína vai terminar ali. Não vai ser mais adicionado nenhum aminoácido, né? Códon de terminação não tem nenhum aminoácido associado. O de iniciação até tem, né? Viu lá o UAG. Mas o de terminação não tem nenhum aminoácido associado. Então, toda vez que chegar no códon de terminação, né, o RNA transportador para de trazer
aminoácidos. Você não tem nenhum RNA transportador associado ao códon de terminação. Então, é naquele momento que eu sei que se encerrou a minha proteína, tá? E aí, olha só, depois que termina, o ribossomo ele vai se soltar do RNA mensageiro, né? A proteína que foi formada, ela é liberada, então, desculpa, deixa eu voltar aqui. A proteína que foi formada, ó, aqui, essa proteína aqui, ó, ela é liberada, né? Lembrando que a proteína é um conjunto de aminoácidos, né? Hoje a gente pode falar de uma cadeia de polipeptídeos. Então, essa proteína, ela é liberada, né? E esse RNA mensageiro aqui é degradado, tá? Muito bonitinho o esquema, né? Acho que ficou bem didático. Mas vamos ver isso acontecendo agora um pouquinho mais rápido, tá? Então, foca nessa figura aqui. Mesmo esquema, ó. Verde fluorescente eu tenho meu RNA mensageiro, tá? Essas figurazinhas aqui que estão ligadas, que estão chegando aqui, que parecem uma casinha, estão representando meu RNA transportador. E aqui, em volta desses dois RNA transportadores aqui, eu tenho o meu ribossomo, né? E aí, vamos lá. Já tenho a minha proteína sendo formada. Então, olha aqui, da esquerda para a direita, ó, alanina, metionina, né? Aqui nesse meu códon, o GC tá ligado à cistina. Então, olha como que vai acontecer. Ó. Eu vou avançando aqui, tá? A apresentação e vocês vão verificar como que o RNA transportador vai chegando e essa cadeia de aminoácidos, né, como a nossa proteína vai se formando. Então, vamos lá. Ó. Pum! Ó, vamos começar. Chegou o RNA transportador, adicionou mais um aminoácido. Chegou o RNA transportador, adicionou mais um aminoácido, ó, e vai andando, e vai adicionando aminoácido. Repara que está andando da esquerda para a direita ao longo do meu RNA mensageiro, tá? Até o momento que a gente vai chegar aonde? Num códon de parada. Quando chegou no códon de parada, pum, o que acontece? A proteína é liberada, o RNA mensageiro é degradado, tá? E aí eu tenho a formação da minha proteína. É bem tranquilo, né? Se você veio com os conhecimentos que a gente obteve na aula de RNA, tá? A síntese de proteínas não tem nada demais, é só para a gente saber como funciona. Tudo bem? Tanto que a gente utilizou todos os conhecimentos que a gente teve na aula de RNA. Então, se você encontrou alguma dificuldade para entender, primeiro você volta ao vídeo e assiste novamente. Ah, continue sem entender, é porque o seu aprendizado sobre RNA ficou com algum furo, tá? E aí você volta na aula de RNA, tá? E se mesmo assim você continuar com a dificuldade, me chama que a gente conversa, que aí a gente tenta entender o que ficou faltando para você poder conseguir formar esse conhecimento, tranquilo? Mas o que é importante aqui? Você saber o que é o RNA, quem identificar RNA mensageiro e saber que ele tem um códon que é formado por 3 nucleotídeos, né? Você saber que o RNA transportador possui um anticódon que vai se ligar nesse RNA mensageiro, né? E que sempre que o RNA transportador ele traz esse aminoácido que está associado ao RNA mensageiro. Então, quando eu falo assim, para cada códon do RNA mensageiro, eu tenho um aminoácido associado. Sim, mas quem é que traz esse aminoácido para o RNA mensageiro? É o meu RNA transportador. Tranquilo? Ah, toda a proteína, né? Para se fazer essa proteína, para eu saber aonde começa a proteína e onde ela termina, o que eu tenho que olhar nessa minha fita do RNA mensageiro? Onde é o códon de iniciação e aonde é o códon e quem é o códon de terminação? Aonde eu obtenho essa informação? Pode ser na minha tabela, pode ser naquele meu círculo maravilhoso, ou, dependendo da questão, se ele não der a opção do quadro para vocês localizarem, vocês vão encontrar onde? No enunciado do exercício. Tranquilo? E aí, só para finalizar, né? A gente fala muito em dogma central da biologia molecular, tá? Mas não tem nada do que a gente não viu. Então, o que o dogma central fala? Que o DNA ele pode gerar novas moléculas de DNA, que a partir da molécula de DNA nós podemos formar moléculas de RNA, tá? E a partir desse RNA nós podemos produzir proteínas, tá? E essa imagem que eu botei abaixo é muito importante, cara. Por quê? Porque
exatamente essa imagem ainda cai em prova. Eles colocam esse esqueminha exatamente dessa maneira e, por exemplo, podem apagar alguma dessas etapas aqui. E aí pede para você identificar o que que é. Ele, por exemplo, ele poderia trocar, substituir transcrição pelo número 1, tradução pelo número 2 e botar uma questão de múltipla escolha para você dizer qual que é a ordem correta. Então, basicamente, quando a gente mostra esse sistema, o que a gente está falando aqui? Que quando o DNA produz moléculas de DNA, a gente chama de duplicação ou replicação, tá? Quando o DNA produz RNA, o nome do processo é transcrição. Quando o RNA produz proteínas, o nome do processo é tradução. Então, assim, bem tranquilo, tá? A gente não tem muito o que vocês se confundirem em relação a isso. Vamos fazer uns exercícios, claro, vou botar na plataforma para vocês, né? Mas, basicamente, é isso que a gente tem para ver sobre síntese de proteínas, tá? Dúvidas, como sempre, já sabe, me chame.